Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Vocês que nos acompanham pela nossa página do Facebook, Paróquia Santo Antônio de Canudos, e também pela Radioatividade FM 87.9. Intenções da missa de hoje. Pelo descanso eterno de seu Carlito dos Santos, Marcelo Pereira dos Santos, 30 dias de seu falecimento, Cornel de Andrade e por todas as almas. Cada vez que nos reunimos, damos continuidade à grande tradição de fé e de amor à Igreja de todos os séculos. Com alegria, iniciemos a nossa liturgia cantando. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, nosso irmão, e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje a Igreja celebra a memória de São Cornélio e de São Cipriano, bispo e doutor da Igreja. São Cornélio foi um papa, São Cipriano foi um bispo da Igreja na sua origem. De maneiras diversas, um do outro, sofreram o martírio pelo mesmo período, por diferença apenas de 5 anos. Mas ambos tinham uma convicção. Deveriam ter um coração parecido com o coração de Jesus. Grande, aberto, disposto a amar e acolher a todos, apesar das limitações de cada um. Por isso, diante da memória de tão grande, vamos nos colocar na presença de Deus e pedir perdão a Ele pelas vezes que em nosso coração a gente não encontra sinais dessa grandeza. Reconheçamos nossas fraquezas, dizendo: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Amém. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Nessa oração de coleta, queremos colocar a intenção de seu Luiz, de seu Carlitos e de Marcelo Pereira,
que 2 desses foram retirados do nosso meio de forma violenta e um deles vítima da Covid-19. Que Deus os acolha em sua infinita misericórdia. Ó Deus, que em São Cornélio e São Cipriano destes ao vosso povo pastores dedicados e mártires invencíveis, fortificai, por suas preces, nossa fé e coragem, para que possamos trabalhar incansavelmente pela unidade da Igreja. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sentados, vamos escutar no silêncio da oração a palavra de Deus. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, aspirai aos dons mais elevados. Eu vou ainda mostrar-vos um caminho incomparavelmente superior. Se eu falasse todas as línguas, a dos homens e a dos anjos, mas se não tivesse caridade, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, mas se não tivesse caridade, eu não seria nada. Se eu gastasse todos os meus bens para sustento dos pobres, se entregasse o meu corpo às chamas, mas se não tivesse caridade, isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é benigna, não é invejosa, não é vaidosa, não se ensoberbece, não faz nada de inconveniente, não é interesseira, não se encoleriza, não guarda rancor, não se alegra com a iniquidade, mas regozija-se com a verdade, suporta tudo, crê tudo, espera tudo, desculpa tudo. A caridade não acabará nunca. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão e a ciência desaparecerá. Com efeito, o nosso conhecimento é limitado e a nossa profecia é imperfeita. Mas, quando vier o imperfeito, desaparecerá o que é imperfeito. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Quando me tornei adulto, rejeitei o que era próprio de criança. Agora nós vemos no espelho confusamente, mas então veremos face a face. Agora conheço apenas de modo imperfeito, mas então conhecerei como sou conhecido. Atualmente permanecem essas 3 coisas: fé, esperança, caridade. Mas a maior delas é a caridade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Dai graças ao Senhor ao som da harpa, na lira de 10 cordas celebrai-o. Cantai para o Senhor um canto novo, com arte sustentai a louvação. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Pois reta é a palavra do Senhor
e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, e a nação que escolheu por sua herança. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Aclamemos o Santo Evangelho cantando. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: com quem hei de comparar os homens desta geração? Com quem eles se parecem? São como crianças que se sentam nas praças, se dirigem aos colegas dizendo: tocamos flauta para vós e não dançastes. Fizemos lamentações e não chorastes. Pois veio João Batista, que não comia pão nem bebia vinho, e vós dissestes: ele está com um demônio. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e vós dizeis: ele é um comilão e beberrão, amigo dos publicanos e dos pecadores. Mas a sabedoria foi justificada por todos os seus filhos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, a liturgia da palavra de hoje nos coloca diante de dois textos. Um primeiro, sem sombra de dúvidas, um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, que é a carta de São Paulo, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, na parte em que o apóstolo escreve um hino, uma oração, o hino à caridade de Paulo, que inspirou canções populares, inspirou poetas a escreverem a partir deles grandes poemas, inspirou dramaturgos a escreverem grandes peças. O hino à caridade da carta de São Paulo aos Coríntios. Depois, o segundo está ainda na dinâmica que a palavra de Deus, que a liturgia da palavra do Senhor nos lança nesse tempo comum, nessas últimas semanas, no que diz respeito à relação com o outro, a como vemos o outro. E talvez a partir do primeiro a gente possa compreender o que Jesus está dizendo no Evangelho. Só pode ser seu seguidor, só entende sua mensagem, só acolhe a sua palavra aquele que é capaz de amar. É por isso que São Lucas usa dessa parábola pequenininha para dizer: vocês são como crianças. Faz uma comparação.
ao povo que escuta, que presta atenção em Jesus, mas que não entendem a sua palavra, não compreendem a sua mensagem. E por vezes até alguns daqueles que eu seguia. Vocês são como crianças sentadas numa praça, onde os colegas vêm e dizem: nós tocamos uma música alegre e vocês não dançaram. Nós tocamos uma música triste e vocês não choraram. O que é isso? Uma criança birrenta, mimada, que é tão alheia a tudo que está à sua volta porque só olha para o próprio umbigo. Está adaptado e adaptada a querer que o mundo se adeque a si. E dentro desta dinâmica quer até que Deus se adeque aos seus parâmetros. Jesus está dizendo isso aos religiosos do seu tempo, aos especialistas em Deus. Ele está dizendo isso para os seus discípulos. Ele está dizendo isso para as multidões. Mas em cada ouvido essa palavra é acolhida de um jeito diferente. Por quê? Porque, como diz o provérbio popular, carapuça serve, cai em cima de quem serve. Aqueles que compreendiam, que abraçavam a mensagem que ali estava sendo anunciada, esses sim, sabiam o que queriam. Queriam um Deus que é capaz de descer para ficar perto de nós, para caminhar conosco, para encher a nossa vida de esperança, para encher a nossa vida de coisas que não são passageiras. É por isso que Jesus explica a parábola logo em seguida com os exemplos do que o povo acha que é certo e acha que é errado. Todo mundo no tempo de Jesus tinha consciência do papel e da missão de João Batista. João Batista era considerado entre o povo de Deus, inclusive entre os judeus, seus contemporâneos, um grande profeta. O próprio rei que o assassina, que manda matá-lo, ele tem consciência que João Batista é um homem de Deus. Mas isso, no seu banquete da morte, onde os poderosos ainda hoje se juntam e tramam a morte dos pequenos, dos profetas, daqueles que denunciam, no seu banquete da morte, não cabe a verdade de Deus, mas prefere-se a ilusão dos homens. Que ilusão é essa, Padre? A ilusão do poder, do ter. Então, quando a gente quer matar alguém, a primeira coisa que a gente faz é matar a imagem do sujeito. É isso que Jesus está dizendo no Evangelho de hoje. Vocês, quando não entendem Deus, vocês matam Deus até no outro. Como podemos matar Deus no outro, Padre? Na difamação. Veio João Batista, que não comia e não bebia. E vocês diziam: alguém que não come e não bebe, que não come pão e não bebe vinho, seria como alguém que não come pão e não toma café, é como alguém possuído pelo demônio. Essa pessoa não pode ser de Deus, porque não é humano não comer. Não é humano viver em um deserto. Não é humano se alimentar de gafanhoto. Não é humano depender de tudo, daquilo que Deus lhe dá, que a natureza lhe oferece à sua volta. Isso não é normal, só se tiver possuído. Vocês diziam que esse homem era possuído, era um endemoniado. Porque quando vocês não puderam aceitar a sua verdade, era mais fácil difamá-lo. Depois vem o Filho do Homem, que como e bebo. Quer dizer, vem Jesus, que come e bebe, que senta à mesa dos homens, que partilha com eles as alegrias e as tristezas. E vocês olham para mim e dizem: esse homem é um comilão e um beberrão. Não vale a pena escutá-lo, porque ele é amigo dos publicanos e dos pecadores. Ele anda com quem não presta. E aqui se também, antes de matar Jesus fisicamente, começa a se fazer a tentativa de matá-lo moralmente. Mas por que essas coisas acontecem, minha gente?
no tempo de Jesus e também hoje, em nosso tempo. Quando por vezes vem um padre em nossa paróquia, que é popular, anda com o povo, como o Padre Alberto, incentivava a cultura, tomava uma cerveja, mas que começa a dizer coisas que incomodam, a primeira coisa que se faz é o quê? Vai dar ouvido a esse cachaceiro? Quantas vezes a gente não escutou isso em certas rodas políticas? Aí depois vem um outro, que não anda muito em festa, porque Deus chama cada um no seu jeito. Que fala de reza, que puxa a orelha para que organize certas coisas. Aí diz que nada. Isso aí é um doido. Tá vendo? É atual. Porque todo aquele que quer seguir as estradas de Jesus, prepare-se para a incompreensão até daqueles que comem no nosso prato. Mas vale a pena mesmo assim seguir Jesus. Hoje nós celebramos a festa, por isso a memória, por isso estamos usando a cor vermelha, de 2 homens que derramaram o seu sangue por amor ao Evangelho. 2 pastores da igreja. Um era Papa, Cornélio, um dos sucessores de Pedro dos primeiros séculos, do século II, do século III da igreja. No tempo de São Cornélio e de São Cipriano era assim. Ser cristão era uma decisão tão profunda que o sujeito não poderia voltar atrás. Então, quando um cristão era preso, era pego, praticando a sua fé, ele era levado aos tribunais. Mas vocês têm de entender o que é um tribunal no mundo antigo. Se fazia isso que Jesus está fazendo, se roubava a dignidade do outro. Ironizava-se sobre o jeito do outro. Tentava fazer da imagem do outro alguém que não valia confiança, que não tinha crédito, que não valia crédito, que não tinha nele crédito algum, que não tinha valor às suas atitudes. Por isso que muitos dos cristãos que foram pegos no período da perseguição e que a gente fala deles na liturgia, eles negaram a fé. A gente só fala daqueles que se manteram firmes, mas tiveram muitos que negaram. O que era isso? Se chamava abjurar. O que é abjurar? É recusar, é insultar os símbolos sagrados, é dizer que não acredita mais naquilo. E após abjurar, negar a fé, eles eram obrigados a praticar o culto pagão ao imperador, a reconhecer no imperador uma divindade, ou nos deuses da cidade a verdadeira divindade, não em Jesus Cristo. Mas imaginem vocês o que é encontrar algo que é verdadeiro e por medo, por sentimento de cuidar de quem faz parte de nossa vida, a gente ser obrigado a negar isso. Como é viver depois disso? Então muitos cristãos, que eram chamados naquele tempo de cristãos lápses. O que quer dizer lápse? Lápse quer dizer aquele que caiu, aquele que não pertence mais ao grupo porque caiu, porque negou. Muitos desses cristãos se arrependiam e queriam voltar para o seio da igreja. Mas ser cristão naquele tempo não era brincadeira, era algo muito severo. Se o sujeito, após receber o batismo, não estivesse disposto a morrer por Cristo, ele não era digno desse nome. É por isso que na própria liturgia dizia: e está disposto a abraçar tudo que é digno desse nome, do nome de Jesus, inclusive a morte. Então o sujeito que negava isso, ele não era mais aceito na comunidade. Aqui surge a santidade desses 2 padres da igreja que nós estamos celebrando hoje. Eles foram pessoas que dentro desse período olharam para os irmãos que caíam com misericórdia. Muitos dos bispos diziam não podem serem aceitos de volta. Mas Cornélio e Cipriano dizia não. A gente tem de dar um jeito
de acolher também aquele que cai e que se perde. Aqui provavelmente se dá origem aos sacramentos da penitência. Quer dizer, aquele que cai e volta e que agora tem de viver numa eterna penitência para poder confirmar que não cairá novamente. Mas isso nasceu a partir do testemunho de homens, de pastores da igreja, que olhando para Jesus, descobriram o caminho, o único caminho que nos faz ter coragem de, mesmo diante das perseguições, das injúrias, das calúnias, dos conchavos, de não desanimarmos na estrada. O único caminho, a única coisa que nos faz não desanimar nesse percurso é amar como Jesus. É isso que nos fala o hino da caridade. Ainda que eu fale, que eu tenho o dom de ciência, de falar a língua de homens, de anjos, quer dizer, de eu dominar tudo aquilo que aparentemente é impossível, se nesse gesto não tiver amor, não tem sentido. É só mais um barulho no mundo. É como um sino de bronze que soa, ou como um símbolo que faz zoada, um chocalho que faz zoada. É só isso. Esse dom se torna nada se não tiver amor. Ainda que eu seja, olhe bem, o que São Paulo está dizendo é: ainda que eu seja como Jesus, que falava com os homens, mas que ameaçava o vento, o tempo, falava a língua do tempo, e esse o entendia e o obedecia, mas ele fazia isso porque ele amava. Quando Jesus ameaça os poderes do tempo, ele ameaça para salvar a vida dos homens. É uma atitude de amor. Então esse conhecimento de ciência é um conhecimento amoroso. Se nesse meu conhecimento não existe amor, não tem sentido algum. Ainda que eu entregue meu corpo para a morte, que ele seja queimado, mas se nessa atitude só tiver o rigorismo da lei, como no primeiros séculos do cristianismo, e não tiver imbuído de uma atitude amorosa pelo Cristo, por sua mensagem, não adianta de nada, vai ser só aparência. Ainda que eu tenha uma fé tão grande, ao ponto de transportar montanhas de um lado para o outro, e se nessa atitude de fé não tiver imbuído um sentimento maior de amor, pelo sentido do porquê tirar a montanha para que o outro possa atravessar a estrada, tirar a montanha porque o outro talvez não tenha forças para subi-la, tirar a montanha porque talvez ela seja o obstáculo que impede o outro de chegar a Deus. Se em mim não tiver isso, só tiver simplesmente o show de tirar uma coisa do lugar para dizer que tem o poder, de nada adianta. Não tem sentido isso. Veja bem, meu irmão, minha irmã, o que a palavra de Deus convida a mim e a você hoje é isso. Olhe esse mundo com os olhos amorosos que tinham em Jesus, que havia em Jesus. Olha a realidade desse tempo, que por vezes pede muito de nós um testemunho radical com o olhar de Jesus, porque somente assim é possível segui-lo. Porque se a gente não olhar com esse olhar amoroso de Jesus, a gente desanima quando vem as calúnias, as perseguições e até a morte. Jesus, que na liturgia de hoje termina dizendo: mas os seus filhos, os filhos da igreja, esses vão entender. Ele convida a mim e a você a, no fim de tudo, agirmos na contramão do que por vezes este mundo, a nossa sociedade, este tempo nos oferece. De enxergarmos no mundo, no tempo e na sociedade as coisas bonitas que ainda existem neles e nela, que são sinais de Deus. Mas ao mesmo tempo
ter a coragem e a capacidade de pôr um juízo sobre tudo que não vem de Deus e não ter medo de, a partir desse juízo, se necessário for, entregar a própria vida. Por isso eu convido a você, nessa liturgia de hoje, a ser como o discípulo, que ao escutar do Mestre essa parábola, se adequa e se torna filhos do reino. Olha o mundo e olha o outro com os olhos de Deus, com os olhos da caridade, que não é egoísta, não é rancorosa, sabe perdoar, sabe amar o outro até a última hora, se necessário for, a hora até de entregar a própria vida. Que Deus nos ajude, nos fortaleça e nos dê forças para vivermos isso, para colocarmos isso em prática. Que Ele seja louvado agora e para sempre. Amém. Apresentemos ao Senhor com confiança as nossas preces. Por todos nós católicos, para que sejamos dóceis ao ensinamento do Santo Padre e de nossos bispos, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Por todo ser humano, para que esteja atento à voz do Espírito Santo que fala no seu coração, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Pelo cultivo de um hábito de oração diária, que nos abra as inspirações divinas, rezemos: Senhor, escutai a nossa prece. Tudo isto te pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Cantemos o cântico de ofertório e vamos colocar diante do altar do Senhor o dom de nossas vidas. Daqui do meu lugar eu olho teu altar e fico a imaginar aquele pão, aquela refeição. Partiste aquele pão e o deste aos teus irmãos. Criaste a religião do pão do céu, do pão que vem do céu. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Somos a igreja do pão repartido e do abraço e da paz. Orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício, o sacrifício de nossas vidas, sejam aceitos por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas do vosso povo ao celebrarmos a paixão dos mártires Cornélio e Cipriano, para que a Eucaristia nos torne firmes na adversidade, como os fez corajosos na perseguição, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pelos mártires Cornélio e Cipriano, que confessaram o vosso nome e derramaram seu sangue como Cristo, manifestais vosso admirável poder. Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos as testemunhas de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Enquanto esperamos a glória eterna, com todos os vossos anjos e santos, nós vos aclamamos
dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda ao Estando Senhor. para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Guido e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos dos vossos filhos, Padre Alberto, seu Luiz, Carlito e Marcelo, que chamastes deste mundo à vossa presença. Concedei-lhes que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participem igualmente da sua ressurreição. E lembrai-vos também dos nossos outros irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição, e de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo.
Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus. Eis aquele que tira todo o pecado do mundo. Que entreis em minha morte, dizer uma só palavra e sereis salvos. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Oremos. Que recebemos pelos exemplos de São Cornélio e São Cipriano, sejamos fortalecidos pelo vosso Espírito para dar testemunho do Evangelho, por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, chegamos ao término de mais uma Eucaristia. Esses dias estão sendo cheios de surpresas, boas e algumas não tão boas, se a gente olhar somente pelo olhar humano, mas confortantes, reconfortantes, se a gente olhar sobre a ótica de Deus. Amanhã vai fazer 7 dias da partida, da Páscoa definitiva do nosso irmão, o Padre Alberto. Então, por esse motivo, amanhã, às 18 horas, nós teremos missa aqui na igreja. Às 18 horas, nós teremos missa. É porque o grupo está se preparando ali, mas estamos fazendo ao vivo, né? Não dá para improviso. Então, amanhã, às 18 horas, nós teremos missa aqui na Igreja Matriz de Santo Antônio. Com a graça de Deus, iremos louvar a Deus pelo dom da vida desse nosso irmão. Como eu disse, esses dias estão sendo cansativos. Por quê? Porque nos envolvemos dentro do processo de sepultamento do nosso irmão Padre Alberto. Logo em seguida, tivemos viagem para Paulo Afonso para a reunião do clero, uma missa muito bonita, que foi celebrada, a missa da unidade sacerdotal, onde todos os padres, essa família a qual pertencemos, que é o presbitério, junto com o nosso bispo, renovamos as nossas promessas sacerdotais na missa dos Santos Óleos e demos início aos 50 anos da nossa diocese, de preparação à festa da nossa diocese, do jubileu diocesano. E agora vim ontem para cá, porque na terça-feira teve reunião do clero, e agora estou aqui com vocês, celebrando essa missa, e amanhã, com a graça de Deus, teremos mais uma vez, mais uma missa, mas agora em intenção de sufrágio da alma do nosso querido Padre Alberto. Por isso, se você está me escutando pela rádio, ou está me vendo pela internet, divulgue essa celebração.
Divulgue para que ela chegue nos cantos mais distantes da nossa paróquia, para que juntos, em torno do altar da Eucaristia, a gente possa render graças a Deus pelo testemunho de fé desse nosso irmão. Divulgue, viu? Faça esse papel de multiplicador. Então, amanhã, às 18 horas, aqui na Matriz de Santo Antônio, será transmitida a celebração da missa de 7 dias do nosso irmão, o Padre Alberto. Você é convidado, que me escuta, a nos acompanhar amanhã também, né, por meio da Radioatividade FM, e juntos dizermos a Deus um muito obrigado, Senhor, por nos ter dado esse irmão que, como tantos que o antecederam, foi consagrando, doando, imolando sua vida no altar do Senhor. Então, participe conosco. Um segundo aviso é domingo, foi o domingo da partilha do dízimo. Muita gente ainda não trouxe o seu envelope. Então, se você é dizimista e ainda não devolveu o seu envelope do dízimo, você tem essa semana para fazer isso. E se você não é e quiser nos ajudar, você pode procurar a secretaria da paróquia e engrossar esse caldo de ser dizimista, uma pessoa que contribui para a manutenção da igreja. E se você não tem condição para isso, você é convidado a rezar por nós. Oh, que tarefa maravilhosa! Rezar pelos irmãos da fé. Então, reze pelos dizimistas. Você que não é e que não pode ser por motivo A ou B, reze pelos nossos dizimistas, para que Deus os fortaleça na fé. Então, amanhã, às 18 horas, a missa de 7º dia do nosso irmão, o Padre Alberto. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Permanecei em paz e que o Deus da paz sempre vos acompanhe. Graças a Deus. Maria de Nazaré, Maria me cativou, fez mais forte a minha fé e por filho me adotou. Às vezes eu paro e fico a pensar e sem perceber me vejo a rezar e o meu coração se põe a cantar pra Virgem de Nazaré. Menina que Deus amor escolheu, da mãe de Jesus, o Filho de Deus, Maria que o povo inteiro elegeu, Senhora e Mãe do céu.